Entender as respostas fisiológicas é essencial para que você possa promover o que você necessita. Por exemplo, emagrecimento, tratamento do diabetes, tratamento da hipertensão arterial, de doenças cardiovasculares. Então você precisa entender aquilo que é complexo. E quando se fala em tratamento do diabetes, você já sabe quais são as adaptações fisiológicas que eu preciso gerar em meu aluno para poder ter agora o quê? O aumento do controle glicêmico. A glicose está ficando elevada no sangue. Hiperglicemia o seu aluno tem. Você quer que essa glicose seja colocada para dentro da célula muscular. Como que é a resposta agitada da célula muscular, da glicose? Primeiramente, lembra, a glicose passa pelo pâncreas, o pâncreas secreta, as células beta do pâncreas secretam insulina. Lembra, se as células beta do pâncreas foram destruídas por uma doença autoimune, em que o organismo, o sistema imunológico da pessoa produziu anticorpos que destruíram as células beta do pâncreas, não tem a produção de insulina. Então essa pessoa agora é diabética tipo 1. Para sempre ela vai ter que fazer uso de insulina exógena e vida que segue. Mas a maioria dos casos, 90% dos casos, é o diabético tipo 2. O diabetes tipo 2 é a pessoa que tem resistência à insulina, ou seja, a insulina não consegue fazer a sua resposta normal. Qual é a função da insulina? Se ligar ao seu receptor. Nós temos receptores de insulina na membrana da célula. Quando a insulina se liga ao seu receptor, uma cascata é ativada. Lembra? Cascata da insulina. São várias proteínas. Eu tenho primeiramente a insulina se ligando ao receptor alfa extracelular, do receptor beta transmembranar, nós temos a ativação da tirosina quinase, que leva à autofosforilação do receptor e a atividade aumentada do IRS1, substrato de receptor insulina tipo 1. E agora que leva à atividade da fosfatidil-inositol 3 quinase. E depois fosfatidil-inositol 3,4,5-trifosfato. Depois fosfoinositide dependente. Depois AKT. E aí chega a informação para o GLUT4, que se transloca até a membrana para a glicose poder entrar. Por que a cascata não está sendo ativada? Ou está com menor ativação? Porque, então, ó, a cascata está tendo menor atividade. Por quê? Porque essa pessoa tem obesidade abdominal. Então, a obesidade abdominal é um dos principais fatores? Sim, a obesidade abdominal está agora devido à liberação de citocinas inflamatórias, como o TNF-alfa, o inibidor do ativador de plasminogênio, interleucina 1, diversas citocinas que o tecido adiposo abdominal produz, inibe essa cascata. Aí vem a pergunta, como que você vai levar? Quais adaptações estão associadas? Como você promove essas adaptações? E aqui, quais adaptações são essas? Você já sabe, uma das respostas que você precisa fazer é o que? Aumentar receptor de insulina. Se a pessoa tem mais receptores de insulina, opa, tem mais, antes poderia se ligar aqui 4 insulinas e gritar para o GLUT4. Agora tem 8, 10, 12 receptores de insulina, mais insulina pode se ligar. Além disso, se tem mais GLUT4 ouvindo a mensagem, opa, mais pessoas estão ouvindo a mensagem. Agora vem a questão, o que determina aumentar receptor de insulina e GLUT4? A depressão de glicogênio. Por quê? Porque o organismo não aceita a depressão de glicogênio. O organismo é obrigado a aumentar agora a síntese de glicogênio. Quando você depleta glicogênio, o organismo não está preocupado que tem citocinas inflamatórias inibindo. Ele vai fazer respostas para poder agora a glicose entrar, a glicose do sangue entrar, para recuperar o estoque de glicogênio. Lembre-se aqui, ó, o estoque de glicogênio, o glicogênio foi depletado. Você fez treino que depletou o glicogênio. O organismo vai ser obrigado a recuperar esse estoque de glicogênio. E como que ele recupera o estoque de glicogênio? Pegando a glicose do sangue. Mas como que a glicose do sangue vai entrar, sendo que a cascata está inibida devido às citocinas inflamatórias? É como se o organismo falasse assim, não me interessa. Não me interessa que a cascata está inibida. Eu quero recuperar estoque de glicogênio. Aí o organismo fala, pô, poxa, já sei.
Para eu poder pegar essa glicose do sangue e pôr para dentro da célula muscular, eu tenho que aumentar o quê? Receptor de insulina. Porque se tiver mais receptor de insulina, tem mais gente tentando formar GLUT4. Além disso, se eu aumentar GLUT4, tem mais GLUT4 ouvindo a mensagem da insulina. Então já sei, devido a você ter depletado o glicogênio, você obriga agora o organismo a aumentar receptor de insulina, a aumentar GLUT4. Olha que interessante, se ficarmos apenas com o treinamento resistido, séries de 5, 6, 7, 8, 10 repetições máximas, depleta glicogênio? Sim, mas muito pouco. Depleta mais creatina, fosfato. Mas quando você faz treinos com maior volume de repetições próximos ou na falha concêntrica, você depleta mais glicogênio. Mais glicogênio, e aí você tem maior necessidade de pegar essa glicose e pôr para dentro da célula, primeiro para recuperar o estoque de glicogênio. Mas como vai acontecer isso? Aumentando receptores de insulina e aumentando o GLUT4, para não ter problema essa cascata de sinalização. A cascata prejudica? Vai prejudicar enquanto tiver obesidade abdominal, as citocinas inflamatórias está prejudicando, mas o organismo está arrumando possibilidades de ter menor prejuízo, já que ele quer recuperar o estoque de glicogênio. Então faça seu treino ter depressão de glicogênio para poder tratar o diabetes. Por quê? Porque obriga ele agora a aumentar receptores de insulina e aumentar GLUT4 para poder recuperar o estoque de glicogênio. O que mais, Rafael, que eu posso fazer? Opa, aumente mitocôndrias. Por quê? Porque na glicólise, que são as 10 reações que eu posso dar glicose do sangue e o glicogênio, no final tem a formação do piruvato. O piruvato pode entrar para a mitocôndria, ser convertido pelo complexo piruvato desidrogenase em acetil-CoA. E agora esse acetil-CoA é oxidado. E hoje aconteceu isso dentro da mitocôndria. O piruvato entrou, o produto final da glicólise foi a formação do piruvato, que pode entrar para a mitocôndria e formar ATP. Opa, se eu tiver mais mitocôndrias, eu tenho... Porque, saiba disso, carboidrato é utilizado aonde? Onde? Na glicólise e na via aeróbia. Carboidrato, glicose e ou glicogênio é usado na glicólise e na via aeróbia. Onde acontece a via aeróbia? Nas mitocôndrias. Se eu tenho mais mitocôndrias, eu tenho mais possibilidade de oxidar glicose e ou glicogênio. Olha que interessante isso. Aumente vasos sanguíneos. Por quê? Para poder ter agora mais caminhos. Lembra? Eu quero que chegue glicose mais rápido para a célula. Como entra a gente no seu quarto? Pela porta. Então aumente portas para poder agora ao mesmo tempo entrar mais pessoas no seu quarto. Aumente caminhos, ou seja, gere também angiogênese. Então, se você quer fazer treinos para poder levar ao tratamento do diabetes, se você faz treinos em que você, olha que interessante, se você faz treinos de baixa intensidade, você usa mais glicose do sangue e menos glicogênio, porque treinos de moderada intensidade, baixa e moderada intensidade, você não tem grande estimulação simpática, logo não tem grande liberação de catecolaminas, logo não tem grande atividade da glicogênio fosforilase que quebra glicogênio, então você usa mais glicose do sangue. Então o treino de moderada intensidade, você depleta mais glicose do sangue? Sim, olha que interessante, o cara chegou para treinar com você e estava com a glicose elevada, sei lá, a glicose do cara, a glicemia do cara estava, sei lá, 220 miligramas por decilitro. 220 miligramas por decilitro dava a glicemia do cara. E agora você fez um treino de moderada intensidade. Você usou a glicólise? Atuou a glicólise? Sim. E usou qual substrato? Glicose ou glicogênio? Glicose, porque não teve grande atividade simpática, não teve grande atividade da glicogênio fosforilase. E agora esse cara faz o treino, acaba o treino e show de bola. Vai embora agora com a glicemia, sei lá, 140 miligramas por decilitro. Usou glicose do sangue. Agora, quando esse cara voltar a comer carboidrato, o que acontece? Ele voltou a comer, porque vai comer carboidrato depois do treino, à noite, tarde, à noite, seja a hora que for, ele vai comer carboidrato. Ou seja, volta a recuperar o estoque de glicose no sangue. Olha que interessante. Agora o cara que fez treinos, que depletou glicogênio, que usou menos glicose no sangue, ele chegou com 220 de glicemia e agora ele pode ter ido embora do treino, ele pode até ter ido, olha isso. Ele pode ir com a glicemia menor, mas ele pode também até ir com a glicemia, sei lá, 200 miligramas por decilitro está indo embora.
Rafael, que ruim, chegou com 220, está indo embora do treino com 200 de glicemia, meu amigo, mas ele depletou, glicogênio ele depletou. Agora ele vai obrigar o organismo ao quê? Ao tempo todo, 24, 48 horas, recuperar esse estoque de glicogênio. E o que ele vai fazer agora? Então 24, 48 horas usando a glicose do sangue. E agora essa glicose do sangue começa a diminuir. Para quê? Para recuperar agora o estoque de glicogênio. Você é fera, você é fudido, você faz aquilo que quase ninguém faz. Se você ficar na abordagem, se você estiver preocupado com o que acontece durante a sessão, você vai falar, faça o treino de moderada intensidade, porque a glicemia diminui mais. Isso foi bacana? Foi, só que agora você não vai ter 24 horas de controle. Por quê? Porque o glicogênio não foi utilizado. Então não tem por que o músculo captar mais glicose do sangue, porque o estoque de glicogênio está normal. Agora, pelo contrário, você fez um treino que você agora usou mais glicogênio. A glicose do sangue pode ter ido embora do mesmo jeito. Ela pode ir embora menor? Sim, mas ela pode ir embora do mesmo jeito. Ou pode ir embora até um pouquinho maior. O cara está indo embora agora, sei lá, Rafael, com 240 miligramas de decilitro. Opa, eu fiz prejuízo, eu acabei com ele. Não, você depletou glicogênio. Agora você vai obrigar ele a recuperar esse estoque de glicogênio. E como você vai usar? A glicose do sangue, se é diferenciado. Rafael, como eu gero essas adaptações de depressão de glicogênio para aumentar o receptor de insulina, para aumentar agora vasos sanguíneos? Você já sabe como faz isso? Você já sabe quais são essas adaptações? Como você gera esse impacto de depressão de glicogênio? Rafael, e o aumento de mitocôndrias? E o aumento da atividade enzimática? Por quê? Porque eu posso agora aumentar a atividade das enzimas da glicólise. Porque o carboidrato, glicose e glicogênio, é usado na glicólise. E a glicólise são 10 reações, em que tem várias enzimas responsáveis ali. A principal é a enzima da terceira reação, fosfofrutoquinase, aumenta a atividade delas. Como que você aumenta a atividade dela? Exigindo mais essa via formar ATP rapidamente. Então eu vou ter que ter treinos com maior estresse fisiológico. Eu vou ter que ter treinos que gerem esse desajuste para o organismo. E o aumento da atividade das enzimas da beta-oxidação, do ciclo de Krebs, da cadeia transportadora. Você já sabe como fazer isso. Agora é isso que você vai aplicar, inclusive para levar ao tratamento da hipertensão arterial. Porque você já sabe que a pressão arterial é o resultado do volume sanguíneo vezes a resistência vascular periférica. E para aumentar agora, se você quer menor resposta pressórica no dia a dia, ele tem que ter aumento da função cardíaca. Porque se ele tem maior função cardíaca para as respostas do dia a dia, ele tem agora o coração menor sobrecarga. Então gera hipertrofia excêntrica, hipertrofia concêntrica, para reduzir a resistência vascular periférica e reduzir a pressão arterial. Você precisa fazer o quê? Angiogênese, porque mais vasos sanguíneos diminui a resistência vascular periférica. Aumente a função do endotélio. Você já sabe como fazer isso. Então repare que adaptações fisiológicas que levam ao emagrecimento são adaptações que impactam no tratamento do diabetes, na hipertensão arterial. E como você gera esse mecanismo, você já sabe. Então você já sabe como agora você vai gerar angiogênese. Que tipo de treino que gera, como tem que ser a característica do treino. Em relação para poder, lembra lá, liberar mais cálcio do retículo sarcoplasmático, depletar mais glicogênio, gerar angiogênese, estresse de fluxo sanguíneo. Você já entende dessas repercussões. Então agora é você usar as ferramentas para fazer isso. Quero ter aumento do estresse de fluxo sanguíneo para gerar fatores angiogênicos. Vou usar uma ferramenta em que eu tenho a necessidade de ter maior débito cardíaco e maior estresse de fluxo. Então eu escolhi a ferramenta em que vai ser próximo da falha concêntrica ou na falha concêntrica. Aí você mesmo grita para você, por quê? Porque se eu faço treinos próximo da falha concêntrica ou na falha concêntrica, eu tenho maior recrutamento de unidades motoras. Maior recrutamento de unidades motoras, eu tenho agora maior exigência do coração mandar sangue para atender essa musculatura. Então eu escolhi outra coisa, eu vou escolher a ferramenta de ter maior volume de repetições. Vou dar ênfase com séries de 20 a 25, 25 a 30. Por quê?
Porque quando eu faço maior tempo de tensão, eu tenho agora mais tempo desse débito cardíaco elevado, já que também está próximo da falha concêntrica ou na falha concêntrica. Além disso, esse maior volume de repetições me depleta glicogênio, que é outra repercussão que eu quero fazer. Então, ó, eu escolhi a ferramenta maior volume de repetições, então séries de 15 a 20, 20 a 25, 25 a 30. Escolhi a ferramenta próximo da falha concêntrica ou na falha concêntrica. Posso ter escolhido, por exemplo, para aumentar a liberação de cálcio do retículo sarcoplasmático, exercícios mais multiarticulares do que monoarticulares. Não por causa daquela guerrinha tosca que tem pela internet, mas sim porque eu não quero, se eu faço o tríceps braquial, eu estou liberando cálcio e depletando glicogênio da onde? Daqui, do tríceps braquial, do ancônio. Eu quero, por exemplo, dar ênfase nesse exercício aqui, porque aqui eu estou depletando glicogênio, estou fazendo liberar mais cálcio daqui, entendeu? Ah, então quer dizer que não vai ter exercícios uniarticulares. Não, pelo amor de Deus, não é nada disso. É que eu estou dando ênfase nesse momento, nesse dia, nesse treino, nessa semana, com exercícios mais multiarticulares, porque eu quero depressão de glicogênio de mais segmentos corporais. Eu quero maior recrutamento de unidades motoras para poder agora ter maior débito cardíaco. Porque qual é a necessidade de ter débito cardíaco alto para cá? Ativando o tríceps braquial e ancônio. Qual a necessidade de ter o débito cardíaco para atender a necessidade de tríceps braquial e ancônio? Não, o débito cardíaco não vai ser tão alto assim. Por mais que você fez séries de 20 a 25 e próximo da falha concêntrica, o débito cardíaco não vai ser tão alto. Por quê? Porque não precisa ser tão alto para atender a necessidade desses músculos. Mas quando eu faço isso aqui, opa, eu tenho que atender a necessidade do tríceps braquial, do ancônio, deltoide medial, deltoide medial, deltoide anterior, peitoral maior, porra! Ah, então por isso que eu escolhi, tá vendo? É assim que você escolhe as ferramentas. Ah, mas alguém gritou lá que 3 séries ou séries de 8 a 12 é melhor. Não, você vai analisar. Meu amigo, eu escolhi séries de 20 a 25, 25 a 30, porque eu quero fazer essa resposta, ter maior débito cardíaco, ter mais tempo de débito cardíaco elevado para liberar os fatores angiogênicos. Eu escolhi volume alto de repetições para poder agora depletar glicogênio, já que vai ter grande estimulação simpática, já que junto de volume alto de repetições, eu escolhi a ferramenta com séries próximos ou na falha concêntrica, para poder depletar glicogênio. E junto desse estresse de fluxo que eu vou ter de alto débito cardíaco, esse sangue vai e retorna e estira a parede do coração, gerando a hipertrofia excêntrica para aumentar a função cardíaca. Mas hoje eu quero depletar creatina fosfato, então eu vou escolher a ferramenta com séries de 5 a 7, 8 a 10, manipulando talvez um método de treinamento. Vou escolher tal método de treinamento para poder me gerar essa repercussão que eu quero. Eu quero maior mecanotransdução, mais tensão para aumentar a força muscular, para poder ter impacto nessa exigência maior para o tecido muscular. Então eu vou escolher a ferramenta séries de 5 a 7, 8 a 10, 8 a 12 repetições próximos da falha concêntrica. Você é diferenciado. Rafael, mas qual é o melhor? Você vai usar ambos os modelos. Mas no primeiro, no segundo e no terceiro mês não precisa ter alto estresse fisiológico, porque seu aluno está no período básico, ele não estava treinando, ele é sedentário. Você vai preparar essa pessoa para poder vivenciar o período específico. O que você faz, quase ninguém faz.